Então a gente vai pegar um final aqui do capítulo 9 e o começo do capítulo 10 para mostrar uma coisa aqui para os irmãos, né? Acho que tem a primeira tela ali, aquela, pode colocar lá, né? Só para mim dizer o seguinte, sobre esse alerta, né? Que as coisas de Deus não devem ser feitas de qualquer jeito. As coisas de Deus devem ser feitas do jeito de Deus e não do jeito que o homem acha que tem que ser feito. Ora, não é a primeira vez na Bíblia que alguém se atreve a fazer aquilo que Deus não mandou. Não é a primeira vez e também não será a última na Bíblia que alguém vai fazer alguma coisa que Deus não mandou. Então, o que a gente tem aqui, né? No final do capítulo 9, temos o resultado da obediência, e no capítulo 10, no começo do capítulo 10, nós temos o resultado da desobediência. Então, são duas, né? São dois assim, lados bem diferentes um do outro ali, para mostrar o que é fazer o que Deus manda e o que é não fazer o que Deus manda. Então vamos olhar primeiro essa última cena do capítulo 9, né? O que a gente leu aqui? No versículo 22, 21, né? O Araão, os filhos de Araão, mas especialmente Araão, ele fez o que Deus mandou, aquilo que nós estudamos ali no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Como assim? Ele realizou alguns sacrifícios. Então foram feitos o sacrifício do holocausto, a oferta pelo pecado, o sacrifício pacífico, tudo foi realizado ali. E aí, meus irmãos, uma vez que foi realizado, eu lembro os irmãos que o tabernáculo ele está pronto. Então, ou seja, o trabalho ministerial, o ofício araônico, o ofício sacerdotal, ele está ali em plena pujança, ele está sendo realizado. Então, como é a primeira vez que isso acontece, de fato, olha o resultado aqui no versículo 22. Depois, Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, e havendo feito a expiação do pecado, havendo feito o holocausto, havendo feito a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu ao povo. Então, esse foi um momento, meus irmãos, praticamente aqui único, né? Como resultado de toda aquela obediência, de tudo que Deus tinha falado. Lembra que quando Deus mandou fazer o tabernáculo, quando Deus mandou, assim, ordenou, olha, vocês vão fazer assim, assim, assado, nós temos aquela frase muito importante, né? Que era para fazer conforme o mandato do Senhor. Fazei tudo conforme vos tenho ordenado. Então, o que você lê aqui no versículo 23? Que ele abençoa, e não somente abençoa, o resultado da obediência no final do versículo 23. A glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Por isso que eu digo que esse foi um momento, meus irmãos, único, no sentido que eles vão começar o ofício sacerdotal, e eles fazem exatamente como Deus manda. Olha só, eles vão lá, matam o cordeiro do jeito que Deus manda, né? Derramam o sangue do cordeiro ali sobre o altar. O mesmo se dá assim em relação a outros sacrifícios, como do pecado e sacrifício pacífico. Tudo foi feito conforme a palavra do Senhor. Olha bem aqui, né? O que a gente consegue ler aqui, né? Então, no versículo 24, né? 24 não, versículo 21. Lá no final do versículo 21, diz assim: como Moisés ele tinha ordenado. Então, tudo que você está vendo aqui, o fogo de Deus que sai ali do altar e consome aquela oferta, aquele sacrifício, como o sinal da aprovação de Deus, da presença de Deus ali naquele lugar. E aí o povo começou a cantar, a jubilar. Foi um momento festivo. Olha, nós fizemos o que Deus mandou,
e Deus se manifestou para nós. Então, aquilo ali, meus irmãos, trouxe uma alegria para todas as pessoas que estavam vendo. Olha, quando a gente obedece a Deus, Deus se manifesta. Bom, né? Então, eles estão nesse momento de alegria, eles estão nesse momento de júbilo. É assim que acaba o capítulo 9. Nós não temos muitas semanas, muitos dias, o tempo corrido do capítulo 9 para o capítulo 10. Dá uma olhada no versículo 1 do capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E aí, pela primeira vez, aparece uma palavra. Qual palavra? Aquilo que o Senhor não ordenara. Então, eles estão vivendo esse momento. É um momento assim de satisfação, um momento de alegria, é um momento de prazer. Eles estão felizes. E aí, meus irmãos, eu acho que houve um exagero aqui, né? A gente pode depois até tentar meditar no versículo 10, do próprio capítulo 10, mas o que está acontecendo, né? Alguém, olha só, quem que é esse alguém? Versículo 1 do capítulo 10, Nadab e Abiú. Eles resolvem fazer uma coisa diferente. Quem eram Nadab e Abiú? Quem? Né? Olha, o nosso Araão, ele tinha 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles, meus irmãos, eles são privilegiados, o Nadab e o Abiú. Eles estão numa posição um pouquinho acima dos seus irmãos Eleazar e Itamar. Eu vou explicar por quê. Porque quando Deus chamou Moisés para subir lá no Monte do Sinai, se você abrir aqui no capítulo 24 de Êxodo, vamos abrir comigo lá, no capítulo 24 do livro de Êxodo, vamos lá, né? Veja assim, depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, falando com Moisés, né? Moisés, você vai subir ao Senhor, só que você não vai sozinho, né? Não que eles iam chegar até onde Moisés chegou, mas olha a ordem de Deus aí, vai subir você, tu, né? O seu irmão Arão vai junto, e aí Deus, ele permite que esses dois, Nadab e Abiú, eles vão junto. E mais os príncipes da congregação. Então nós temos aqui, irmãos, pessoas seletas, né? Qual que era o objetivo? Final do versículo 1. E adorai de longe. Só Moisés vai chegar ao Senhor. Eles não chegam, nem o povo, mas olha só, eles foram escolhidos a dedo, junto com o Pai, para aquele momento especial, né? Então eles foram separados por Deus. O sacerdote, ele era o representante de Deus perante o povo e a voz do povo perante Deus também. Então ele tinha um serviço duplo aqui, né? Representar Deus diante do povo e ainda representar o povo diante de Deus. Então é um privilégio muito grande esse de Arão, de Nadab e Abiú e também de Eleazar e Itamar. Só que existe esse detalhe, essa vantagem que tinha Nadab e Abiú. E aí, meus irmãos, eles estão nessa posição, e se eles estão nessa posição, Deus ele tem o direito de cobrar, né? Então as pessoas já começavam a ver eles como a liderança mesmo, a liderança espiritual, o Araão, e depois do Araão é o Nadab e o Abiú, né? É assim que funciona, não tem jeito. Então, a pessoa ela vai pegando ali uma posição, as pessoas vão respeitando como um líder e tal. Então, na cabeça das pessoas, dos príncipes, e mesmo na cabeça, meus irmãos, do pai, que era o Araão, e pela ordem de Deus, Deus separou eles nominalmente, e eles foram testemunhas oculares nessa aliança do Sinai. E aí, vamos voltar lá para o capítulo 10, para a gente poder entender o que vai acontecer, não é? Versículo 1. Os filhos de Araão, veja que é a continuação, meus irmãos, do versículo 24. A Bíblia ela não foi escrita com capítulo, versículo, não, né? Mas está aqui uma continuação. E os filhos de Araão, Nadab e Abiú, tomaram cada um, e aí, meus irmãos, o seu incensário,
até o incensário não podia não ser o apropriado, né? Mas eles tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes era ordenado. Então, eles vão fazer o serviço que era de direito de fazer. Está aqui, não tem nada errado do Nadab e do próprio Abiú, eles ir realizar o serviço sacerdotal. Aliás, algumas coisas estranhas estão acontecendo aqui, a gente pode perceber que algumas coisas estranhas estão acontecendo, né? Então, Deus ordenou, assim, exatamente o que eles tinham que fazer, eles sabiam o que eles tinham que fazer, tudo o que eles tinham que fazer está escrito, meus irmãos, nos capítulos anteriores. Olha, como é que eles tinham que se vestir, a hora que eles tinham que entrar lá, o que eles tinham que levar, o que eles não podiam fazer. Deus, ele repete nos mínimos detalhes, desde o capítulo 20, Deus está tratando dessa questão, e eles então não são inocentes, correto? Eles sabem exatamente como tem que fazer. Agora, meus irmãos, o trabalho deles é lindo, o trabalho do sacerdote, interceder pelas pessoas, levar as pessoas ao arrependimento. É o trabalho deles, meus irmãos, nada a falar, né? Agora, como eu falei para vocês, tudo tinha uma ordem. O que eles vão vestir? Como realizar cada sacrifício? Como é que faz aí o holocausto, né? Como é que faz a oferta do pecado? Tudo já vimos sobre isso, tá? Como cada animal devia ser morto, como cada animal devia ser sacrificado. O que tinha que colocar no incenso? Como é que prepara um incenso para o Senhor, né? Veja só. E o fogo, como é que é essa questão do fogo? Agora, veja, irmãos, Deus não falou assim, ó, vocês fazem do jeito de vocês. Vamos ver alguns versículos na Bíblia aqui, né? Por exemplo, elementos do incenso e a origem do fogo que era para colocar o incenso. Veja só, o incenso. Aqui nós estamos com Êxodo, capítulo 30, versículo 37. Primeiro, era uma receita especial e só podia ser usado ali mesmo. Deus vai falar isso claramente. Olha, porém, o incenso que fareis, segundo a composição destes, não o fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. Eles não poderiam fazer para eles um preparado igual o que era feito para o Senhor. O que era feito para o Senhor era do jeito que o Senhor falou que era para fazer e era para o Senhor. Agora, olha o fogo, né? O fogo para ser usado, né, para acender aquele incenso, tinha que vir do próprio altar do incenso, né? Olha lá, ficava lá dentro do lugar santo, né? Então vamos ler o versículo aqui, o Levítico, capítulo 16, versículo 12 e 13. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, 2 punhados de incenso aromático bem moído, vai trazer para dentro do véu, porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho. Olha o final do versículo 13, para que não morra. Então, o incenso era o que Deus tinha falado. E o fogo? O fogo era exatamente do jeito que Deus disse. Você vai tirar o fogo daqui, ó, né, do altar de incenso, e aí sim você vai poder, né, fazer esse serviço. Para quê? Para você não morrer. Já tinha sido dito isso, meus irmãos. Deus já tinha explicado como ele queria. Agora, quando você lê o capítulo 10, versículo 1, fica bem claro o quê? Eles pegam o incensário, eles colocam fogo. Agora, sabe lá de onde eles pegaram esse fogo? Bem, a palavra de Deus não diz para nós que fogo foi esse, só fala que foi um fogo estranho. É simples assim. Se é um fogo estranho, houve uma desobediência a respeito daquilo que Deus tinha dito.
não estava dentro da vontade de Deus, né? Então, no versículo 1 diz que eles colocaram incenso sobre ele, né? E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Quer dizer, aqui, irmãos, os dois estão falando assim: eu vou fazer do meu jeito. Eu não gostei desse jeito de Deus, não, né? Aliás, eu não vou pegar fogo da onde Deus falou que é para pegar fogo, não. Eu vou pegar de onde eu quiser, né? Sacerdote aqui é eu, né? Eu vou fazer do meu jeito, eu acho que eu posso inovar, eu posso fazer do jeito que eu quiser, né? Deus está lá no céu mesmo, eu estou aqui na terra e pronto, acabou. Bem, a gente pode até não falar verbalmente isso, mas às vezes a gente pensa que pode fazer isso. Isso não é um mal do Nadab e do Abiú, é um mal nosso. É o mal, meus irmãos, do crente. Eu lembro os irmãos que Nadab e Abiú eram sacerdotes, pessoas tementes a Deus, e foram escolhidos, separados por Deus. Sobre eles foi deitado o azeite, meus irmãos, que representava o Espírito, né? E o azeite consagrado, então todos eles, né, foram ungidos como sacerdotes. Não tem nada errado no ofício sacerdotal deles, não. Só que decidiram, então, de livre e espontânea vontade, temerariamente, nós vamos fazer do jeito que a gente quiser, né? Bom, aí, meus irmãos, no versículo 1, como eu já disse, vão perceber esse detalhe importante: o que não lhes ordenara, tá? Não foi ensinado por Deus daquele jeito. E aí você tem outras coisas estranhas nessas atitudes do Nadab e o Abiú. Primeiro, era o momento deles fazerem isso? Será que era realmente a hora deles ir lá e fazer? Eu não estou dizendo que era ou que não era, né? Só que era um momento de muito júbilo, de muita alegria, as pessoas estavam felizes, Deus tinha se manifestado, né? Por que dois sacerdotes que entrassem, se o correto é entrar só um sacerdote? Então, essa é outra pergunta, né? Esse fogo não foi tirado do lugar certo, por isso ele é estranho, né? E então essa fumaça não estava banhada no sangue do cordeiro. Então, meus irmãos, né? Logo após a tragédia, Deus dá ordem, e uma ordem aqui no capítulo 10, versículo 10, leia comigo aqui, né, versículo 9, perdão, que Deus fala assim: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu e teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação. Será que eles tinham bebido? Então, irmãos, para ter acontecido uma tragédia dessa, às vezes a pessoa se altera, bebe, para Deus depois, imediatamente dessa morte, dar uma ordem dessa, fala assim: olha, eu não quero ver ninguém bêbado lá, quando for fazer o sacrifício. E é assim, né? Então as pessoas, elas agora querem decidir como elas vão fazer as coisas de Deus, e a palavra de Deus, meus irmãos, não dá essa brecha para ninguém, né? E aí então tem uma tragédia. Qual é a tragédia? Capítulo 10 e versículo 2. Vamos dar uma olhadinha lá, né? Capítulo 10, versículo 2. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eu não acredito que eles morreram perante todas as pessoas, na frente de todo mundo, né? Eu só sei que, talvez, para tristeza maior, a primeira pessoa que viu, no versículo 3, e disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, as primeiras pessoas a olhar aquela tragédia enorme, né, saiu um fogo ali e consumiu os dois. Os dois morreram queimadinhos, né? Acabou, né? Então, Moisés e o Arão, o tio deles, né, o pai deles, eles são os primeiros a contemplar aquela tragédia. E aí, o próprio Moisés chama os primos, né? Os primos vêm para o Misael e o Zafã, eles estão: ó, vem cá vocês dois, pega o manto de vocês, enrola os dois e tira aí da frente. Olha, imagine, meus irmãos,
como isso acabou com a festa, entristeceu todo mundo, né? Como foi um momento muito difícil. Então, meus irmãos, tem mais coisa acontecendo aqui no capítulo 10. Por exemplo, no versículo 4, quando o Moisés ele chama o Misael e o Eusafã, que era filho de Uziel, tio de Arão, disse-lhes: chegai e levai a vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. E então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como também Moisés dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Tamar: vocês não vão chorar. Está escrito aqui: não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre a vossa congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente este incêndio que o Senhor acendeu. Então, Deus tem uma ordem difícil aqui, né, para um pai. É uma ordem difícil, ó, vocês não vão chorar, vocês não vão ficar aí jogando cinzas na cabeça. O trabalho do tabernáculo não pode parar para que ninguém mais morra, né? Esse é eu vejo, meus irmãos, uma ordem muito difícil aí. Qual que é a lição que a gente tem dessa tragédia? Talvez a maior, irmãos, é que Deus, ele tem o seu próprio jeito de ser adorado, né? Você vê um contraste desse texto aqui com os anteriores. Em todos os textos anteriores, nós temos assim no final: e fizeram conforme Deus tinha ordenado. Tanto é que houve alegria, houve festa. Deus abençoou. E é justamente nesse texto que, Deus não ordenou nada disso, né? Fizeram uma coisa estranha aí, fora da vontade de Deus. Então, não basta fazer, é preciso fazer como Deus ordena. Não basta ter um fogo, o fogo tinha que vir da onde Deus queria que viesse, né? Não basta ter o fogo do altar, eu peguei o fogo do altar. Que legal que você pegou, mas você está autorizado a pegar? Não foi isso que Coré fez. Coré vem e fala assim: só o Arão agora que é santo, só meu primo que é santo, eu não sou santo, né? Só ele que pode falar, ninguém pode falar. Só ele que é escolhido, ninguém é escolhido, né? Então, eles estão com o fogo certo, eles estão com o incensário na mão corretamente, todos os produtos do incenso estão ali certinho, bonitinho, só que a mão não era correta, né? E Deus puniu severamente. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente decide fazer por nós mesmos, né? Eu acho que é assim, tem que ser desse jeito. Cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado. Essa é a grande lição. Deus, ele tem o seu próprio jeito de ser o quê? De ser adorado. Então, eu vou me incluir aqui, né? Temos péssima mania de achar que o nosso jeito é melhor do que o jeito de Deus. Eu falei que os dois não tinham sido os primeiros e nem os últimos. Não eram os únicos. Olha o Caim. O Caim foi aceito? Não, ele não foi aceito. Uma oferta sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. O Caim não foi aceito, né? O Saul ofereceu um sacrifício, nem sacerdote ele era. Ele perdeu o reino por conta disso. Achava, não, mas é porque você estava demorando, Samuel. E o povo estava indo embora, e o inimigo estava vindo aí, eu tive que fazer, culpando ainda Samuel pela demora. Então Deus, né, realmente diz: olha, você acabou de perder o seu reino, acabou, né? Ele não foi, meus irmãos, assim, o Nadab e o Abiú, tem o Caim, quem mais tem? Tem o Saul, mas também o Caim e o Saul, né? São duas pessoas aí que a gente tem que tirar do mapa, são bem rebeldes esses dois. Não, o Saul não era tão rebelde assim como a gente imagina, né? O problema do Saul é que ele gostava muito dele, né? Mas o Caim, sim, o Caim realmente ele tinha lá um quê, né, de fazer contra a palavra de Deus, mas não era o mesmo caso de Saul.
Agora você pode pensar no Davi, né? Por que o Davi? O Davi também, ele tinha que pegar a arca do Senhor, que estava em Kiriat Jiriaim, né? E aí pegar essa arca e levar lá para Jerusalém. Ele fez o quê? Ele fez do jeito dele. Ele poderia ter conversado com um sacerdote, teria conversado com pessoas espirituais. E aí? Tem que pegar a arca lá. Como é que faz? Olha, é o seguinte: a arca do Senhor só pode ser carregada pelo ombro de um sacerdote. A ordem de Deus é essa. Ah, legal, né? Então vamos preparar uns sacerdotes aí, né? Não pode ter menos de 30 anos, não pode ter, olha, tinha todos os detalhes, né? Ah, então tá bom, então vamos fazer isso aí. Mas ele não fez isso. Ele quis carregar a arca da mesma forma que os filisteus. Ah, se os filisteus fizeram isso, eu posso fazer também, né? Se eles carregarem em cima de uma carroça, por que eu não posso colocar em cima de uma carroça? Veja, nós não estamos falando nem de Caim e nem de Saul. Nós estamos falando de um homem que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. O homem que colocou no mínimo 75 salmos na Bíblia e tem outros 25 que provavelmente foi ele que escreveu. Então você tem assim muita coisa de Deus saído da boca do Davi para nós. Mas naquele momento, com toda a sua autoridade de rei, com todo o seu histórico espiritual, sim, um homem espiritual, ele naquele momento, ele quis fazer do jeito dele e não do jeito de Deus. Ah, começaram a carregar aquela arca, carroça deu uma viradinha, a arca estava caindo, Uzá coloca a mão, Deus manda um raio, corta Uzá bem no meio, nem corta uma melancia, bofe, né? Na frente do Davi. O Davi fica triste com Deus, fica chateado, deixa, não, então não vamos levar a arca não e tal, né? Veja, às vezes a gente não tem nem a humildade de reconhecer, né, que o erro é nosso, o erro não é de Deus. Aí depois sim, vamos consultar os homens espirituais. Por que não fez isso antes? Então, meus irmãos, né, a história da igreja revela essa questão de achismo, né? A gente começa a mudar tudo de qualquer jeito. Então, tem muita coisa que a Bíblia, por exemplo, diz que não é para fazer e acaba sendo feito, né? Então, calma lá, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente vai ter que olhar para as Escrituras, vamos voltar para as Escrituras. Vamos, né? O Novo Testamento, para que serve o Novo Testamento? Para reger a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é o que a gente tem que fazer, ser regido pelo Novo Testamento. Agora, as igrejas estão se brotando e se multiplicando hoje de qualquer jeito. Eu acredito mesmo, né? Assim, uma coisa que eu zelo da história é essa questão da organização de uma igreja, né? Como uma igreja, ela organiza outra igreja, que organiza outra igreja. Então você tem a mãe, a avó, a filha, tal, né? Quando você começa a estudar, por exemplo, a nossa história, para não pegar a história de outros, né? Quando a gente pega a nossa história, os missionários faziam questão de dizer: essa igreja foi organizada sob a autoridade de tal igreja. Deixava bem claro isso aí. Para que deixava claro isso? Para saber de onde veio? Né? Não, porque esse é o jeito de Deus fazer. Para não começar a sair umas coisas estranhas, tudo levado a breca aí, que não sabe nem de onde vem. Que doutrina é essa aí? Então, meus irmãos, você vê aquela história, né? E quando você vai numa igreja que tem quase 200 anos, aquela igreja que organizou a igreja lá em Cruzeiro do Sul, ela já era quase centenária quando organizou aquela igreja. Tá bom, né? Isso é uma coisa boa. É excelente, não é boa, é excelente. Só que ela não nasceu do nada também, né? Então, eu estou citando um exemplo, olha, um exemplo de como organizar uma igreja. Um outro exemplo, como realizar um batismo, né? Então, tudo isso
tem escrito no Novo Testamento. O que é para a igreja fazer, o que não é para a igreja fazer. Como é que funciona um culto? Uma pessoa fala, os outros falam amém, para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. Aonde tem isso? Na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14. Então ali vai dando o que precisa ser feito, quem que pode falar, quem que não pode falar. Tem tudo escrito na palavra de Deus. Mas se a gente quiser, meus irmãos, a gente faz do nosso jeito. Ah, mas eu fiz do meu jeito e eu não fui queimado. Mas Deus não está queimando ninguém mais assim. Calma, espere aí, né? O Ananias e Safira, eles fizeram uma coisa errada, mentira, o que aconteceu com eles? Morreram na hora. Vai ser um caso único no Novo Testamento. Então as pessoas falam assim, vai acontecer igualzinho o Ananias e Safira. Não, não é assim que funciona. Como assim, meus irmãos, aconteceu aqui? Os únicos casos que morreram queimados no Velho Testamento foram Nadab e Abiú, como exemplo. E no caso de Ananias e Safira, também é um exemplo. Mas não quer dizer que outros não fizeram coisa errada lá. Fizeram, mas eles não foram queimados. Assim como existe muita coisa errada e as pessoas não estão morrendo. Mas não quer dizer que Deus não está vendo, que Deus está batendo palma para tudo que está acontecendo, contrário à sua palavra e à sua vontade. Mas aí a gente acha assim que Deus tem que matar, que nem matou Ananias e Safira, que Deus tem que queimar, que nem queimou Nadab e Abiú. Não pense isso. Pense como Deus pensa. Que essa pessoa que está errada, ela pode fazer o quê? Ela pode vir a fazer a coisa certa. Pensa assim, né? Olha, ela está fazendo esse negócio errado aí, né? Às vezes as pessoas elas se convertem em umas igrejas tudo esquisito, tudo levado à breca, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver, nada com nada. Você olha assim, não tem nada de Novo Testamento lá dentro. É uma coisa assim, do outro mundo. Só que entregou a vida para Jesus de uma forma verdadeira. Geralmente essas pessoas elas vão vindo até que encontram uma igreja onde ensina a palavra de Deus, que satisfaz o coração. Veja como é diferente, né? Então, Deus não precisa matar como matou Nadab e Abiú para estar triste, para não aprovar. Então, não tem nada disso aí, né? Agora vamos continuar aqui, meus irmãos, né? Pior que morrer queimado no tabernáculo pode voltar, filha, né? É ser queimado eternamente, né? A forma errada de ensinar a salvação, creio eu, é o maior erro que uma igreja pode cometer. É muito maior que o erro de Nadab e Abiú. Os dois erraram, foram queimados, né? Mas não estão queimados eternamente. E uma pessoa que ensina um falso evangelho, ela leva a pessoa para uma perdição eterna, porque essa pessoa recebe um falso evangelho, como é que ele vai ser salvo? Você está condenando a pessoa eternamente. Por isso, é até melhor, né? Como diz, é pior que morrer queimado no tabernáculo, é ser queimado eternamente, né? E a pessoa, alguém falar, olha, o caminho da salvação não é Jesus não, tá? Ó, você faz essas obras aqui que você vai para o céu. Não vai para o céu, né? O caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem muita igreja que está ensinando um caminho errado, um caminho falso. Agora, meus irmãos, vamos terminar falando dessa dor, né? Da dor do Araão. Aqui no capítulo 10, no versículo 6, né? Essa dor que ele sentiu, né? Olha lá. E Moisés disse a Araão e a seus filhos, vocês não vão descobrir as vossas cabeças, não vão rasgar as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Ele já tinha ficado quietinho, tadinho, quando ele viu lá os filhos dele mortos. E costume jogar uma cinza na cabeça, rasgar as vestes,
se jogar no chão. Não é isso que o Jacó fez quando deram a notícia do filho morto? Não é isso que o Davi fez? Ficar gritando, meu filho, meu filho, meu filho. Bom, qualquer pai ficaria assim. Que pai que vai perder um filho, ou que mãe que vai perder um filho, uma filha, sabe, não vai chorar, não vai prantear? Por que ele não fez isso? Jogou uma cinza na cabeça, já rasgou as vestes, jogou no chão. Olha, o que ele carregava na cabeça dele? A gente tem que lembrar que tanto ele quanto Eleazar e Itamar, eles estavam vestidos como sacerdotes. Araão vestido como sumo sacerdote e os dois meninos como sacerdote. Ele ia pegar, meus irmãos, ali a mitra dele, jogar no chão, pisar, rasgar. Ia pegar aquele peitoral, aquelas ombreiras, toda, a túnica, e rasgar, vai jogar no chão. Podia ele fazer isso? Ou podia ele simplesmente falar assim, hoje eu não quero fazer mais nada, e pronto, jogar no chão? Assim. Então, veja só, os ócios do ofício, no caso aqui, Araão, Itamar e o Eleazar. Que dificuldade, que dia terrível foi o dia para eles. E ainda ter que trabalhar, ficar ali o dia todo, né? E Moisés, no final do dia, dá uma olhadinha aí no final do capítulo 10, versículo 16. Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado, portanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Araão, que ficaram, dizendo, por que não comeste a expiação do pecado no lugar santo? Pois é a coisa santíssima, e Deus a deu a vós, para que levasses a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Então, eles tinham assim, meus irmãos, eles tinham que comer ali, parte daquela oferta, e eles não conseguiram comer naquele dia, nem o Itamar, nem o Eleazar, e nem o Arão. Eles fizeram, eles trabalharam, mas eles não conseguiram, meus irmãos, por exemplo, naquela oferta em que o camarada, ele comia um pouco daquela carne junto com o sacerdote, o sujeito comeu, o sacerdote não comeu. E o Moisés está indignado, por que vocês não fizeram isso? Por que vocês não comeram a parte de vocês? Versículo 18, eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente deverias ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés, eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado, e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me aconteceram. Você olha, nós trabalhamos hoje, nós fizemos o trabalho, mas meus filhos morreram. Olha só, o pai falando, meus filhos morreram, essas coisas aconteceram na minha vida. Versículo 19, continuando, se hoje eu tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Eu estaria sendo sincero fazendo isso? O Araão, meus irmãos, ele era um homem de Deus. Ele era um homem muito espiritual. E Moisés morreu, os filhos de Moisés desaparecem, a descendência de Moisés desaparece completamente. A de Arão está lá até hoje. Quando você vai para Israel, você vê os sacerdotes lá ainda. Você consegue enxergar o povo dele. Ele era um homem de Deus. Então, ele está aqui colocando o coração dele para fora. Eu não tinha condições de comer essa oferta. Eu ia estar sendo sincero com Deus, Deus ia aceitar. Veja, Então, no final aí do versículo 20, Moisés, ouvindo isso, ele deu
por satisfeito, né? Ele se deu por satisfeito. Tem alguns princípios espirituais aqui, né? Por exemplo, a ordem de Deus para não chorar. Deus não pede para eles não se entristecer, pelo contrário. O Moisés falou, vocês podem ficar tristes sim, né? Agora, se eles se revoltam, o que o povo ia pensar? Porque, meus irmãos, né, o erro não foi de Deus, o erro foi do homem, correto? Se eles resolvessem parar de fazer tudo, como é que ia ficar o serviço do Senhor? Correto? Né? A obra de Deus tinha que ser feita mesmo que estejamos tristes, decepcionados. Eu estou triste, eu estou decepcionado. Tem que trabalhar para Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus. Aconteceu alguma coisa? Bom, né? Então, vamos fechar a igreja. Não, tem que trabalhar para o Senhor. Deus ele tem que ser honrado acima de nossas emoções. E Ele vai entender aquilo que a gente não vai conseguir fazer, como aconteceu com Araão. Mas o Araão ficou o dia todo lá, tadinho. Vestido como sacerdote, aceitando, pegando o sacrifício das pessoas. Trabalhou, né? Só que teve coisa que ele não conseguiu fazer, e ele disse, Deus vai me perdoar, porque eu não estou conseguindo. E é claro, meus irmãos, que Deus conhece o nosso coração. E aí, né, ele não come da carne do sacrifício, porque é sincero, e Moisés se dá por satisfeito. Note que ele não come porque seus filhos falharam, mas porque o juízo de Deus recaiu sobre eles, né? Eu acho que é importante falar isso aqui. Se os filhos deles só tivessem falhado, nós como seres humanos, então tá bom, vamos comer. Mas como houve um juízo de Deus, aí a gente perde a fome. Veja como nós somos. A culpa, meus irmãos, é nossa. Quando nós pecamos e somos repreendidos, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Só que aí você fica buscando motivos, né? Para quê? Para não trabalhar mais, para não fazer mais. Geralmente nós fazemos isso. Por isso essa lição aqui olha, aconteça o que acontecer, continue trabalhando para Deus do jeito que Deus mandou. O culto aí começou com uma grande festa, com grande alegria, fogo do Senhor, e terminou com fogo estranho, muita tristeza, muito choro. Mas a obra continua. Olha lá, capítulo 11, como nós vamos ver, a obra vai continuar. Eleazar, Itamar, eles vão continuar a obra dos seus irmãos. Serão muito abençoados. A família de Arão é uma família abençoada. Deus abençoou a família de Arão. Amém?